Paz do Senhor, Irmandade. Bora lá, capítulo 11 do Evangelho de João. A gente está avançando, vamos orar? Oremos. Deus querido, todo-poderoso, Senhor das nossas vidas, o nosso Senhor, Deus Criador, que criou todas as coisas. Senhor, o Senhor já é, o Senhor foi e o Senhor sempre será. Nos ajuda a compreender, Senhor. Nos ajuda a entender essas questões, ó Deus, de presente, passado e futuro, mas que a gente possa entender realmente é que o Senhor está sempre conosco. Nos faz ter esse entendimento de que o Senhor é, apesar de qualquer tempo, Senhor. O Senhor é. O Senhor é o nosso Emanuel, o nosso Deus conosco. Eu oro te pedindo discernimento, Senhor. Discernimento do teu tempo, da tua vontade e submissão a essa vontade. Em nome de Jesus. Amém. Gente, olha que legal. Poxa, eu sempre circulo aqui. Dessa vez eu não trouxe a marca-texto que eu gosto, mas eu vou circular assim, então com a caneta mesmo. Que nós chegamos aqui no... Olha, vou aproximar aqui, ó. Capítulo 11. Acho que tá bom assim, né? Ainda tô aqui no improviso. Vou ter que esperar chegar outro suporte. Mas eu acho que tá dando pra gente levar, né? Bora. Diz assim, vamos lendo os grifados pra gente falar sobre o texto. Bora? Diz assim, ó. A morte de Lázaro. Nós que somos cristãos, a gente gosta muito dessa história, né? E aí diz assim... havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, povoado de Maria e de Marta, a sua irmã. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, a irmã dele, era a mesma que derramou o perfume nos pés do Senhor e enxugou com os cabelos. Eu tô parafraseando pra gente ir rapidinho, tá? Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. E aí, eu já separei isso daqui, esse texto, pensando assim, né? Aqui na frente vai falar até assim, que o próprio Jesus, ele vai dizer, Lázaro, o nosso amigo. Então, aqui mostra uma amizade entre Jesus e esses três irmãos, que era Marta, Maria e Lázaro. E Lázaro fica doente, as irmãs mandam avisar Jesus. Como quem diz, vem em nosso socorro, né? Porque ele está, pelo jeito, a doença era grave, né, gente? Para mandar chamar Jesus, avisar Jesus, né? Bebendo água. Então, era uma doença, pelo jeito, muito séria aqui, né? Não, a Bíblia não diz, eu só estou imaginando, tá? Minha imaginação é fértil. E aí mandam avisar. E aí eu até anotei aqui, ó. Senhor, aquele a quem amas está. Está. Está em que tempo, gente? Vamos para a língua portuguesa aí? Presente, certo? Eu anotei aqui, ó. Presente. Senhor, hoje. No hoje eu preciso do Senhor, porque ele está doente. Elas não falaram, ele estava a semana passada. Ele estará, porque parece que está dando sinais. Não, está escrito aqui, ele está doente, no presente. Ao ouvir isso, Jesus disse assim, essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então vai ficar aqui, eu escrevi um testemunho. As coisas que nos acontecem são coisas que depois elas servem para a edificação da vida de outras pessoas. É para isso que servem os testemunhos, né? Só que nesse contexto que eu estava falando aqui, que eles eram amigos, a gente pensa assim, né? Eles eram amigos e eles estavam passando por momentos muito difíceis, mesmo sendo amigos de Jesus. Então, deixa eu te falar, se você é amigo de Jesus, não pense que vai viver só de sombra e água fresca, não, tá? Você vai passar por momentos difíceis, mas saiba de uma coisa, o Senhor tem o controle de tudo, tá? Coisas difíceis acontecem com quem ama Jesus também. E aqui Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro, ou seja, Marta, Maria e Lázaro, né? Jesus amava. Então, as pessoas que Jesus ama também acontecem coisas difíceis, gente, é como eu falei agorinha mesmo, ó. E aí, Jesus ficou sabendo e ficou lá mais 2 dias onde ele estava. Então, aqui mostra, sabe, eu coloquei tempo diferente do nosso. Por quê? Porque ela precisava de Jesus hoje, no presente, porque ela falou, ele está doente. Jesus ainda ficou lá mais 2 dias, então o tempo passou. Mas o tempo de Deus é diferente do nosso. E é isso que esse texto, essa parte está mostrando.
E aí, depois disso, Jesus diz para os discípulos, só depois que passou esse tempo, ele diz assim, ó, vamos voltar para a Judéia. Aí tem uma situação que fala que eles poderiam prendê-lo e matá-lo, mas nós não vamos falar sobre isso, porque o próximo capítulo fala sobre isso. Aí eu deixei. E aí Jesus vem e diz assim para os seus discípulos, né? Ele diz assim, nosso amigo Lázaro adormeceu. Até anotei aqui, amigo, né? Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Só que os discípulos achavam, gente, que ele estava dormindo mesmo, não estava morto. Aí tá aqui, ó. Os seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Quando eu falo que às vezes os discípulos pareciam crianças, né, gente? Igual a gente, igualzinho. E aí Jesus referia à morte de Lázaro, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Aí Jesus diz claramente, gente, Jesus vai e diz no 14 aqui, ó, Lázaro morreu. E aí quando chega aqui no 17, Jesus foi para lá com os seus discípulos, e aqui no 17 a gente vê, ó, ao chegar, Jesus soube que Lázaro já estava morto, né, ele ficou sabendo, mas ele soube que estava no sepulcro há 4 dias. Então, Lázaro já tinha morrido, depois daquele tempo, estava sepultado, já fazia 4 dias. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, ela correndo foi encontrar com Jesus no caminho. E a Maria ficou em casa. Aí a Marta vem e diz assim para o Senhor, ó. A Marta vem e diz assim, ó. Aqui é 21, isso. A Marta vem e diz assim, ó. Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Todavia, sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedirdes. Ó, se estivesse aqui, aí o tempo não é mais o presente, é o passado, né? Senhor, se o Senhor tivesse, e aí, se ele tivesse aqui, ainda diz assim, ó, ele não teria morrido, ele morreu, já foi lá no passado, ele já morreu. E aí o texto continua, Jesus diz para ela assim, o seu irmão vai ressuscitar. Aí a Marta responde assim, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Gente, o último dia, ela estava falando agora de quê? De futuro. Então, no presente, elas pediram, Senhor, vem depressa, hoje ele está doente. Aí, Jesus chega e fala assim, ele morreu, ele está há 4 dias no sepulcro, mas Jesus chega e quando Jesus chega, ela acha que é tarde. Ela acha que é tarde, porque ela diz assim, ó, se o Senhor tivesse aqui, então no passado, né? No passado, já foi. E aí Jesus vem e diz assim, olha, ele vai ressuscitar. E aí ela acha que é no futuro, porque ela fala, eu sei, Senhor, vai ser na ressurreição do último dia. Então tá uma confusão aqui de presente, passado e futuro, né? Aí Jesus vem para resolver isso. E Jesus, no 25, ele diz assim, ó, Jesus lhe disse, eu sou a ressurreição e a vida. Esse é o ponto central do texto, tá? De todo o capítulo. Eu sou a ressurreição e a vida. Olha isso, gente. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Você crê nisso? Então, o que ele está falando para aquela mulher? Ó? Eu sou. Ele disse, respondendo a pergunta dela do passado, eu era, ou do futuro, se eu for, o dia quando eu for. Não, eu até anotei aqui, ó. Ele diz, eu sou, então ele é, significa hoje, sou no presente. Ele não diz eu serei no futuro e também não diz eu fui no passado. Ele diz eu sou. Então Jesus, ele vem rompendo essa barreira do tempo, né? E aí ela responde assim, ó, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Aí depois disso, ela foi para casa e ela fala para a irmã dela, olha, o mestre tá chamando você, ele chegou. E aí no 29, ao ver isso, a gente vê que Maria se levanta, ela sai correndo, ela corre tanto que ela encontra Jesus no mesmo lugar onde Marta tinha encontrado, ó, no mesmo lugar onde Marta o havia encontrado, tá no 30. E aí as pessoas que estavam com ela acompanham ela, porque pensam que ela ia pro túmulo chorar. Só que aí quando ela encontra Jesus no 32, olha o que ela fala, gente. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, prostrou-se aos seus pés. Ela é adoradora essa daqui, né? Prostrou-se aos seus pés antes de reclamar, antes de se lamentar, antes de qualquer coisa, ela se prostrou. Olha que coisa bonita. Prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, ó,
no passado de novo, gente. Se estivesses aqui, se lá naquele dia da morte dele o Senhor estivesse aqui, se lá naquele dia que ele ficou muito doente o Senhor estivesse aqui, é isso que ela está dizendo. O meu irmão não teria morrido. Eu escrevi de novo passado. Quando Jesus viu que Maria chorava e os judeus, ele se perturba, né? Tá escrito que no seu íntimo ele ficou perturbado. E aí ele fala assim, onde vocês colocaram ele, né? Aí o pessoal fala, vem ver. Aí Jesus chora. Aí pensa comigo, Jesus tinha falado antes que era bom que ele não estivesse lá quando Lázaro ficou doente, para que a glória do Pai fosse revelada nele, para que eles pudessem ver, né, e entender o que ia acontecer da parte de Deus ali. Então Jesus já sabia que Lázaro ia ressuscitar e que ele tinha poder para fazer isso, né? Que era a vontade de Deus, porque ele e o Pai são um, ele já sabia. Então por que ele chorou, gente? Ele chorou não porque Lázaro morreu, ele chorou porque ele sentia a dor profunda. Tá escrito aqui, ó, ficou profundamente comovido. Ele estava comovido pelo choro daquelas pessoas, a dor, o sofrimento da perda daquelas pessoas. Então Jesus chorou porque ele sente a nossa dor, ele sofre conosco. Nós precisamos crer, Jesus é real, ele sente o que nós sentimos, ele tem emoções como nós. E aí as pessoas falam, vejam como ele amava, né? Aí alguns, porém, disseram, olha o que o povo estava dizendo. Ele que abriu os olhos do cego não poderia, no passado, ó, não poderia ter impedido que este homem morresse lá naquele dia, né? Lá, eu tô parafraseando, naquele dia sou eu, tá? Então ele não poderia ter impedido lá no passado. Então todo mundo acha que Jesus está no tempo errado. Jesus chegou no tempo errado, que o tempo dele era aqueles dias atrás, 4 dias, porque ele já tá ali morto há 4 dias, nós vamos descobrir agora. Então eles acham assim, ó, no passado ele poderia ter feito, mas hoje não. No passado. Só que Jesus é o Deus de já, né? Jesus é o do agora e não há nada impossível para ele. Aí Jesus vem dar ordem, né? Ele fala, tirem a pedra. Aí, Senhor, já cheira mal, a irmã falou, né? Já tem 4 dias. Aí Jesus vem e diz aqui, ó, no finalzinho, ó. Não lhe falei que se você crer verá a glória de Deus? Tire a pedra. Aí ele vem e faz uma oração bem interessante. Jesus faz uma oração e a oração dele é para que as pessoas creiam. Então é uma conversa com o Pai tão interessante com Deus. Olha só, ele fala assim, ele levanta o rosto para os céus, né? Ó, Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. Olha isso. Pai, eu sei quem o Senhor é. Eu sei o que o Senhor pode fazer. Eu sei que o Senhor me escuta. Ai, Senhor, eu sei. Mas disse isso por causa do povo que está aqui. Olha o que ele está falando. Senhor, eu sei que o Senhor é meu Pai. Mas eu estou dizendo isso para que eles creiam que tu me enviaste. Então, olha só isso. E por que ele está fazendo essa oração? Agora, no presente. Eles falam que no passado não pode mudar mais o presente. E acabou o futuro. Acabou o futuro dele, ele morreu. E aí Jesus vem no presente, no hoje, no agora, e em alta voz ele diz, Lázaro, venha para fora. Ele não disse, Lázaro, amanhã, no futuro. Lázaro, no último dia, na ressurreição, você vai ressuscitar. Não. Ele diz, Lázaro, venha agora, venha no hoje, venha no presente. Eu resolvo o seu presente. Eu sou o Deus de já, é isso que ele está dizendo. E, gente, ele é o Deus do hoje. Ele é o Deus que sente a sua dor. Ele é o Deus que sabe que é urgente. O tempo é dele, a hora é dele. E ele pode todas as coisas. E aí ele vem e chama Lázaro, venha para fora. E Lázaro saiu todo envolto em faixas, porque era assim que eles colocavam as pessoas nos túmulos antes. Então um milagre muito grande. E ali no 45 está escrito assim, ó, muitos dos judeus que tinham ido visitar Maria, ó, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Então, muitos judeus creram em Jesus por causa desse milagre. Aí, os chefes dos sacerdotes, no 47, e os fariseus, convocaram, lembra a reunião do Sinédrio, que eu já falei sobre o Sinédrio? Até coloquei na letrinha aqui embaixo, ó. Conselho dos principais líderes do povo judeu. Eles eram um conselho para tratar de questões políticas e religiosas. Então, eram mais ou menos umas 70 pessoas, assim, podia variar, mas em média 70. Mas só aqueles mais importantes que decidiam tudo ali, né? Então eles convocaram esse conselho, né? Esse povo aqui, esses representantes, os chefes e os fariseus. E aí lá eles começam assim, ó, o que estamos fazendo? Isso é no conselho eles conversando. O que estamos fazendo? Perguntaram. Aí está esse homem realizando muitos sinais milagrosos. Aí eles falam, o que a gente está fazendo? Aí continua, olha o absurdo, hein? Se o deixarmos, todos crerão nele. Misericórdia, olha isso.
Se o deixarmos, todos crerão nele. Então, os romanos, olha de quem eles tinham medo. Eles não tinham medo de Deus, mas eles tinham medo dos romanos. Olha isso. O povo que estava ali para aprender, para escravizar, para tomar tudo deles. Então, os romanos virão e tomarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Quando ele está escrito nosso lugar, a letrinha faz referência ao templo. Então eles estavam com medo de perder o lugar no templo. Esse lugar. Qual era a preocupação deles então, gente? A preocupação deles era com o lugar no templo, né? Com o status, porque eles iam perder, com o poder, com a imagem, com a religiosidade. Essa era a preocupação deles. Menos com a vontade de Deus. E aí acontece uma coisa estranhíssima que deixa a gente de cabelo em pé. Ó. No entanto, um deles, chamado Caifás, olha isso, sumo sacerdote. Então, um daqueles que planejavam matar Jesus, olha o que acontece. Ele diz assim: vocês não sabem de nada. Não percebem que é melhor que um homem morra pelo povo e não pereça toda a nação? Olha isso. Ele não disse isso de si mesmo, meu Deus. Mas como era o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente pela nação, mas também pelos filhos de Deus, que estão espalhados para reuni-los num só povo. Assim, naquele dia em diante, resolveram matá-lo. Gente, sai uma profecia da boca desse homem sobre aquilo que Jesus veio fazer na terra, que era morrer e dar a vida por todos aqui. Por todos aqueles que queiram, né, aceitá-lo. Olha que loucura isso. Este homem profetizou. E aí Jesus não andava mais publicamente entre os judeus porque eles procuravam matá-lo. E o texto continua dizendo assim, ó, continuamente eles procuravam Jesus, estavam procurando Jesus. Então, assim, que Deus tenha misericórdia de nós, de verdade. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que a gente entenda que o Senhor, Ele está, Ele é, e Ele não foi o Deus do passado. Tem gente que crê em Jesus como um Deus que ficou lá atrás. Tem gente que passa coisas difíceis e fica só testemunhando o que viveu lá atrás. E aí, não fala com a boca, não verbaliza que esse é o Deus de já, é o Deus de hoje, e é o Deus que pode hoje fazer todas as coisas. Ah, mas é a vontade de Deus que prevalece. Sim, mas a gente tem que dizer qual é a nossa para Ele e deixar que Ele decida no tempo dele, mas nós precisamos crer, é a fé que faz isso. Que faz a nossa chama pelo Espírito Santo queimar aqui, ó, pelo nosso Deus, Emanuel, Deus poderoso. E a gente tem que parar, gente, e prestar atenção. Será que nós não estamos igual a essas pessoas aqui? Preocupados com reputação, lugar no templo, sabe aqueles crentes domingueiro? Lugar no templo, status, poder, imagem. Será que Deus tenha misericórdia da nossa alma? E quando eu digo nós, eu me coloco nesse lugar também. Misericórdia, Senhor, em nome de Jesus.